Boa tarde. Aí, não tem ninguém ainda, né? Ó. Boa tarde. Sou a professora Dione. Estamos entrando na nossa live desta quarta-feira que vai tratar sobre o tema da saúde mental. Nós vamos discutir um pouquinho como fazer o acolhimento das pessoas que estão numa crise emocional, né? Essa live faz parte de um programa da universidade chamado Convida. O programa Convida tem uma das estratégias nominada de Você Importa, e nessa estratégia do Você Importa, nós temos uma preocupação de acolher a comunidade universitária, bem como as pessoas do entorno da universidade, toda a nossa comunidade externa, que se sinta convidada, que se sinta interessada em discutir aspectos que dizem respeito ao cuidar-se, à saúde mental e esses tempos de pandemia. Neste momento, nós faremos uma discussão com a professora Sabrina. Professora Sabrina, como eu, também é professora da Universidade Federal do Paraná. E eu e ela estaremos fazendo com vocês um bate-papo. Nesse momento, a nossa live. Ô, Sabrina! Olá, Dione. Estou explicando para eles, Sabrina, que nós vamos deixar a nossa live disponível hoje no próprio projeto, no Convida, e amanhã ela já estará no nosso YouTube, né? Que é o YouTube do projeto Convida, né? Eu Estou acabei de dizendo me para dar ele. conta que eu esqueci de botar os fones, então, por favor, continue falando. Bem lembrado, Sabrina, eu vou colocar o segundo. Lembrando a todos e a todas, né, que essa nossa discussão tem 1 hora. Então, eu e a professora Sabrina ficaremos com vocês por 1 hora. E daqui a pouco, depois dessa primeira hora, nós vamos abrir uma outra Nossa. sala, numa outra plataforma, que nós vamos disponibilizar no final da nossa live o link. E vocês podem acessar essa plataforma para que a gente possa continuar o nosso bate-papo. Lembrando que agora nós também podemos receber perguntas, estamos disponíveis para as questões que vocês nos tragam aqui mesmo, né, no chat da live, e depois vocês vão poder fazer isso na própria plataforma, que também permite para os que desejarem abrir vídeo, abrir áudio, que não é possível nesse momento da live. Mas também é para quem desejar, né? Se as pessoas só quiserem ficar falando com a gente depois também por chat, nenhum problema, né? Então, eu e a professora Sabrina queremos conversar com vocês um pouco sobre como vocês têm lidado com esse momento, se vocês têm acompanhado alguma pessoa em situação de crise emocional, como é que vocês estão trabalhando com isso, ou até mesmo como é que estão se acolhendo nesse momento, né? E até porque nós não estamos no momento que estávamos habituados, nós estamos no momento que as coisas estão fora do trilho, desse trilho que a nossa vida seguia, e de repente precisamos lidar com uma série de novas situações e algumas pessoas podem se sentir um pouco mais vulneráveis. Algumas pessoas podem estar no momento em que atravessem dificuldades de família, de profissão, de universidade, de trabalho e, portanto, em sofrimento. E nós queremos abrir essa discussão pensando um pouquinho sobre isso. Como é que a gente pode acolher, como é que a gente pode compartilhar, como é que a gente pode ajudar as pessoas nesse momento, inclusive a se ressignificarem, né? Queria abrir um pouquinho para a professora Sabrina falar. É tua palavra, Sabrina. Obrigada, Dione. É um prazer estar aqui de novo. Ah, eu fui, acho que, uma das primeiras pessoas quando a gente começou a fazer as lives, inaugurando as lives, mas eu ainda Aham. acho bastante estranho.
Eu e a Dione comentamos um pouco e tinha alguns aspectos que eu acho super importante a gente falar. E agora há pouco estava relembrando algum deles. Uma das coisas eu acho fundamentais e que primeiro a gente precisa se perguntar, e aí é cada um de nós com a gente mesmo, eu estou conseguindo ajudar alguém nesse momento? Eu estou bem o suficiente? Ou no momento em que eu percebo que alguém está precisando de ajuda, eu estou disposto? Eu consigo fazer isso? Porque a gente precisa estar disponível para ajudar o outro se a gente pretende fazer isso. E aí, independe se eu sou gabaritado para ajudar, se eu sei exatamente o que fazer ou não. A maioria de nós vai ter sempre algumas incertezas, do tipo, será que eu fiz exatamente o que deveria ser feito ou não? Mas estar disposto é essencial. Mesmo se você, por exemplo, está gabaritado, já sabe como ajudar alguém. E tem momentos que pode ser que a gente não vai conseguir ajudar e ter essa disponibilidade para ajudar alguém. E isso pode ser por N questões, seja porque eu estou passando por um outro momento, porque estou com outras questões da minha saúde. Só que isso não significa que eu também não possa acionar alguém que possa Uhum. ajudar alguém se eu percebo que aquela pessoa está precisando de ajuda. Então, às vezes, somos nós quem identificamos alguém ou que percebemos que tem alguém que está sofrendo. E se a gente percebe que naquele momento não está sendo possível assumir isso e começar a cuidar, por exemplo, do outro, dá para acionar alguém, dá para ver, olha, o que é possível fazer. Então, acho que essa é a primeira pergunta importante que a gente precisa fazer para a gente mesmo. Olha, o que é que eu consigo fazer nesse momento? O quanto que eu estou disponível? E aí, a Uhum. partir daí, assim, olha, estou disponível, sabe? Agora eu vou conseguir, estou disposto a ajudar essa pessoa. Acho que uma das primeiras coisas é não entrar em desespero. Uhum. É Uhum. tomar cuidado para a gente tentar manter a calma também. Por mais que às vezes podem ser situações em que a gente não sabe direito o que está acontecendo, ou às vezes pode ser um pouco assustador para a gente também. Pode ser que a gente se depare com alguém numa situação que a gente não conhece, por exemplo, ou que está num ambiente. Digamos, eu fiquei imaginando que nem sempre as pessoas que a gente identifica que estão sofrendo são necessariamente tão próximas a gente. Claro Uhum. que é mais fácil a gente identificar e perceber quando alguém é próximo, mas pode acontecer da gente estar, por exemplo, hoje em dia no supermercado ou fazendo algo que a gente foi fazer, esperava fazer, por exemplo, rapidinho fora de casa Uhum. e de repente se depara com alguém que está chorando compulsoriamente ou percebe que alguém está muito ansioso. Então pode ser que a gente se depare com situações que a gente não imaginou. E aí vai ter que imaginar ou pensar na hora do tipo, e agora, né? O que eu faço? Uhum. Por Uhum. onde começar? Eu E o que diria o você primeiro. sugere? Pois é, o primeiro por onde começar é não entre em desespero também, daí. Uhum. Porque senão é como se a gente estivesse transmitindo isso para outra pessoa. E ao invés da gente funcionar como um espelho para ela, em que a gente Uhum. pode ser uma fonte de tranquilidade também, de calma, do tipo, se identificar, falar. Uma Uhum. das coisas mais respeitosas que a gente pode fazer em relação ao outro, quando a gente vê que alguém está sofrendo, é se apresentar, falar o nosso nome, Uhum. dizer, olha, me Uhum. chama fulano de um modo cordial, cuidadoso, Uhum. e falar, achei que você, por exemplo, está precisando de ajuda ou não está num momento muito bom. E aí oferecer, Uhum. você está precisando de ajuda? Ou você Isso. gostaria de algo? Uhum. Ou tem algo Uhum. que eu poderia fazer por você? Uhum. E pode ser que vai ser, tipo, chamar alguém da confiança daquela pessoa. Ainda mais se Uhum. for um indivíduo, uma pessoa que você não conhece. Então, às vezes, Uhum. fazer um pequeno ato desse tipo, a pessoa se sentir conectada com outro indivíduo, faz diferença. E permite que ela peça ajuda.
Então você meio que oferece uma abertura para ela. Uhum. Sabrina, a hora que você estava falando isso, né, de você se apresentar e colocar para o outro, olha, eu sou a Sabrina, né, eu percebi que você está assim, algo que eu possa fazer. Eu me lembrei de uma coisa que me deixou muito sensível agora nesse período aí que estamos lidando com esse afastamento físico, né, envolvendo inclusive envolvendo uma cena com equipes de saúde nos hospitais, Uhum. que são os pacientes, né, as pessoas que acabam isoladas, não podem ter contato com as suas famílias, e uma equipe, né, uma pessoa da equipe de enfermagem falou para ele: Você quer falar com a sua família? Eu posso fazer uma ligação por áudio, né, por vídeo, e você vê a sua família? Eu fiquei tão sensibilizada, né? Eu fiquei pensando que recurso, né? Que grandeza! Sim. Olhar o outro, conseguir identificar que ele pode ter uma aproximação com a sua família, mesmo na perspectiva virtual, e isso fazer toda a diferença, né? Então, às vezes, pode ser, inclusive, emprestar o nosso telefone para essa Sim, pessoa falar com alguém. exatamente, sim. Ou poder ajudar. E como a gente está usando muito o telefone como recurso Uhum, tecnológico para, tipo, uhum, tudo basicamente, é o trabalho, é a comunicação com a família. Às vezes a outra pessoa até tem o telefone, mas ela não tem aham, como carregar o telefone dela. é, Ela está precisando exatamente dessa ajuda nesse momento. aham, Então, e às vezes, se a gente fica só imaginando, ou às vezes também fantasiando e não se coloca como alguém que está ali para ajudar, não tem como saber de que forma que dá para auxiliar as pessoas. Eu fiz, desculpa se eu ficar dando uma olhada para o lado, porque eu fiz mais ou menos o roteirinho. Então, tem algumas coisas que eu não queria deixar passar e aproveitar essa live para isso. uhum, Às vezes, e aí como você bem mencionou, Dione, a questão da tecnologia pode nos ajudar também muito. Por mais que a gente seja sim. distante fisicamente, a gente consegue se comunicar. E às vezes vai ser num tempo que pode ser diferente e que pode ser um tempo flexível para cada pessoa. Então, por exemplo, eu combino com algumas amigas ou algumas pessoas que eu sei que estão passando por momentos difíceis, de olha, vamos, a gente vai se mandar áudios, por exemplo, sabe? E a gente vai Uhum, fazendo os desabafos e esse apoio mútuo conforme der. Porque uhum, no meu cenário, por exemplo, boa parte das minhas amigas tá com filho pequeno em casa, ou tá tendo que trabalhar e ainda tem que fazer gestão de todos os cuidados da família também. Então, tem uhum, também um cuidado que a gente pode ter, que é de que forma que a gente pode se apoiar também sem sentir que isso é necessariamente uma cobrança, sabe? Do tipo, que uhum, alguém mandou a mensagem, eu tenho que já uhum, responder. uhum, Senão, uhum, isso também começa a nos afetar de um modo uhum, negativo. E aí a gente volta naquilo que eu estava falando no início. A gente precisa ter também estratégias para nos cuidar, para a gente conseguir continuar disposto e disponível a ajudar as outras pessoas. Então, isso também é uma porta aberta para as pessoas poderem acionar a gente, pedir ajuda, e a gente está ali também para ajudar as pessoas, mas sabendo e também e numa pactuação com o outro, que pode ser que essa ajuda não vai ser imediata. Agora, se é alguém que você percebe, por exemplo, que está precisando daquilo de imediato, aí eu acho que vale a pena sinalizar. E aí vale a pena ter outros combinados para isso. Por exemplo, no exemplo que eu citei com minhas amigas mais próximas, às vezes eu já aviso do tipo, olha, se precisar muito de mim, ligue. Tipo, e ligue mais de uma vez, uhum, dependendo uhum, do horário. uhum, Porque eu boto o celularzinho no silencioso para dormir. Então, uhum, se for algo importante e de pessoas uhum, que você já tem proximidade,
Esses são combinados que eu acho que preservam também a gente, para a gente ir mantendo a nossa sanidade também num Uhum, momento difícil como esse. uhum, uhum. Pensar que esse momento, né, Sabrina, ele é difícil para todos, né? E às vezes a gente pensa, é muito comum que os profissionais de saúde, especialmente de saúde mental, tenham uma falsa ideia de que com eles não vai abater, né? Que eles não vão ser pegos, porque eles têm um treinamento para isso, e não é. Nesse momento, todos estamos abatidos, todos podemos estar sensíveis a essa Uhum. situação. E às vezes a gente ainda tem que escutar, né, de algumas pessoas, a ideia de que tem que ser um profissional de saúde mental para acolher o outro. Às vezes a melhor pessoa é aquela que só está disponível naquele momento, não necessariamente um profissional, né? Ou no momento em que os serviços não estão trabalhando da mesma forma. Às vezes, um contato até de vizinhança pode fazer esse cuidado, essa rede de atenção tão delicada nesse momento em que a gente tem esse afastamento físico. Sim, eu tô vendo que estão chegando algumas das perguntinhas que estão rolando ali, e eu já tinha visto uma antes, e a gente tem uma equipe, por mais que eu e a Dione a gente esteja aqui em duas na live, a Aham. gente tem uma equipe maior que isso no Que nosso está projeto. conosco. Exatamente. E a gente tem inclusive uma equipe de apoio na live, gente. Eu queria só sinalizar, porque talvez mais pessoas tenham visto. Alguém escreveu que tem um amigo que parece que tá com um quadro depressivo e que parece estar se despedindo. Alguém do Uhum. nosso grupo já vai entrar em contato com você, certo? Essa é uma das coisas que eu tinha comentado com a Dione, que eu achava que provavelmente ia surgir algumas pessoas, talvez, e principalmente eu vi aqui que algumas pessoas já falaram, olha, como que a gente ajuda quem não tem uma rede de apoio, ou quem está mais Uhum. sozinho. Uhum. Uma das coisas, se você sabe que tem alguém assim, se você tem alguma abertura, sinalize que você está ali disponível para ajudar. Seja por mensagem, seja por falar, olha, deixar muito claro que você não está ali para julgar a pessoa. Às vezes você não está ali fisicamente, presencialmente, mas você pode dizer, olha, virtualmente eu estou aqui, sabe? Uhum. E colocar as possibilidades. Se você precisar, ou se você quiser conversar, ou quiser desabafar, tipo, conte comigo. Uhum. Então, e tentar manter essa postura do tipo, eu não estou aqui para te aconselhar, eu não estou aqui para consertar você enquanto pessoa. Justamente para a pessoa também não se sentir como se ela fosse alguém com algo errado, que precisasse ser Uhum. arrumado, ou que fosse Uhum. necessariamente algo muito ruim. Então, deixar isso claro faz muita diferença. Essa é uma das recomendações, por exemplo, você tá ali junto com a pessoa, estar com ela, mesmo que seja, por exemplo, virtualmente, ajuda a fazer essas conexões. Então, e Uhum. ajuda que a pessoa vá se sentindo mais confortável. Pode ser que no início ela não vai te falar nada do problema ou daquilo que está deixando ela estressada, nervosa, ou mal, ou triste, mas poder, por exemplo, falar do cotidiano dela, falar como é que ela está vivendo esse momento, pode ser que seja um começo. Uhum. Então, Uhum. às vezes podem ser conversas que parecem banais, sabe? Do tipo, o que você fez hoje? Então, se você está querendo ajudar alguém, coloque-se como essa pessoa que está ali, olha, pode contar comigo. Uhum. E as pessoas precisam ouvir isso também. Às vezes, Uhum. a gente parte do pressuposto que a pessoa entende, que ela sabe que você é amiga dela e tudo mais, e que ela vai contar com você. Mas é bom a gente deixar claro isso. É Uhum. bom e é Uhum. importante a gente poder falar para as pessoas do tipo, olha, você é minha amiga, sabe? E responder e Uhum. dizer, Uhum. sim, eu te considero minha amiga. Pode ficar tranquila que se a coisa apertar, eu vou te chamar.
Então, Uhum. falar isso e dizer, olha, se precisar de alguma coisa, se você quiser alguma ajuda, às vezes pode ser uma ajuda prática, sabe? Às Uhum. vezes pode ser Uhum. uma ajuda, inclusive, de ajudar num planejamento, coisas que absolutamente a gente consegue fazer à distância Sim, também. Então, sim. Numa isso. planilha. Sim, a gente pode, sabe, ter N recursos. Ou, por exemplo, sei lá, vamos tentar estratégias juntos de como lidar Uhum. com aquilo que a gente está vivendo. Esses dias num Uhum. grupo, algumas amigas, a gente tem um grupo gigante de WhatsApp e a gente não consegue se encontrar. E aí uma delas propôs o encontro e blá, 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 e aí no final da semana uma falou, olha, eu acho que a gente precisa começar com uma meditação guiada. E aí tipo, foi meio assim, ok, vamos todo mundo para meditação guiada, Uhum. porque as pessoas estavam precisando, sabe? De Uhum. algo, inclusive, para Uhum. esvaziar a mente. É. Porque, principalmente o pessoal que trabalha mais diretamente com saúde e já cuidando muito dos outros, às vezes precisa de algo que ajude a mediar e a intermediar essa conversa. Uhum. Sabrina, apareceu uma coisa aqui que eu também queria explorar um pouquinho, né? Que são as pessoas que às vezes não têm uma rede, né? Que era uma das perguntas. E como fazer com aquele que não tem uma rede, que está sozinho em casa? E aí eu queria lembrar duas coisas, né? Primeiro, que se a gente identifica que essa pessoa está sozinha em casa, ele já não está mais sozinho em casa. Nós identificamos, nós somos a rede dele. Em alguma medida a gente teve a sensibilidade de percebê-lo, a gente é capaz de, né? Então, nós também somos esse recurso sempre, né? E a outra questão é que também existem hoje alguns mecanismos que as pessoas podem acessar em momentos que talvez elas não tivessem coragem de ligar para a gente às 3 da manhã, às 4 da manhã, né? Que são canais como, por exemplo, o próprio CVV, que funciona por chat, que funciona por ligação e que responde também por e-mail, que são outros canais para essas pessoas que talvez não tenham nenhum recurso ou ainda não se sintam bem de falar. Até porque, para algumas pessoas, só funciona se for sem nenhum laço. Eu quero falar, mas não quero falar para um conhecido. Eu quero falar para alguém que eu não veja, não saiba quem é, né? Então, para essas pessoas também existem esses outros recursos, que são recursos que não estão mediados por uma pessoa, né? Que estão mediados só por uma comunicação e que são possíveis de serem acessados em diferentes horários, né? E retomando, né, o que a Sabrina estava falando, que nós trabalhamos em equipe, então, se surgir alguma demanda, alguém da nossa equipe durante a live ou durante a nossa conversa depois já entra em contato, mas o nosso próprio projeto do Convida, né? As pessoas também podem colocar lá, se elas estiverem numa situação mais sensível, que nós vamos avaliar quais são as nossas possibilidades também, até de orientá-la, né? E você estava falando do seu grupo de amigas, Sabrina, eu fiquei me lembrando de um outro grupo, né? Um outro grupo também de amigos, uma das pessoas teve bebê. Imagina, teve bebê agora, na pandemia, né? Já tem um outro bebê, então ela tem, na verdade, um bebê não, tem um filho que tem 4 anos e agora tem um bebê de 2 meses, de um mês, que nasceu, 1 mês e meio, nasceu bem no meio. E aí ela estava esses dias sobrecarregada, porque nenhum familiar pode ver, nem a avó pode ficar, só ficou ela, o marido e aí as duas crianças. E uma amiga dela fez feijão e levou para Eu- ela, feijão pronto, né? E ela ficou super feliz, porque assim, diminuiu inclusive o trabalho doméstico. Então, cuidar de pessoas, às vezes, é ajudar a diminuir essa sobrecarga que a gente está vivendo também em momentos delicados. Por exemplo, quem tem filho pequeno. Sim, eu adorei tuas colocações, Johnny, principalmente de pessoas que às vezes não querem falar com um conhecido.
Isso Uhum, acontece. E a gente divulgar essas possibilidades, oferecer informação para elas, poder falar, olha, existe tal grupo, tem o CVV, ou tem a possibilidade de você entrar em contato online. Se você for uma dessas pessoas uhum, que sente que tem alguém que precisa de ajuda e você tem muita dificuldade de acessá-la para obter ajuda, fique de repente para o nosso bate-papo depois também. A gente tem divulgado, ou veja no uhum, próprio Siga o Convida, a gente fez uma série de levantamentos de quais são os locais, onde que as pessoas podem acessar também os serviços de saúde. Então, fornecer essas informações para que as pessoas saibam disso também é importante. Então, a gente não uhum. tem como controlar tudo, obviamente. E aí eu queria engatar nessas próximas perguntas que acabaram de chegar, que tem a ver como, por exemplo, como que eu ajudo alguém que já chegou a se machucar e que não quer procurar terapia, por exemplo? Algumas Uhum, pessoas têm muita dificuldade para falar o que estão sentindo. Sim, algumas pessoas têm muita dificuldade para falar o que estão sentindo. E pode ser que, por mais que você queira ajudar, pode ser que ela não vai se sentir à vontade para falar com você, especificamente. Mas, uhum, às vezes, sabendo disso e fornecendo opções, em algum momento, pode ser que ela decida que tá na hora, que vale a pena. Uma outra coisa é que às vezes a gente cria expectativa também pelo outro, do que é que a gente acha que seria melhor ou daquilo que a gente gostaria que a pessoa fizesse. Mas isso é uma das coisas que a gente tem que controlar muito na hora em que, inclusive, a gente está uhum. querendo ajudar alguém. Porque as decisões, no final das contas, vai ser do outro. Então, a gente pode Sim. oferecer opções, a gente pode estimular a pessoa, a gente pode se colocar como alguém do tipo, olha, tô aqui para não te julgar, mas não tem como a gente decidir por ela. Uhum, E também não tem como a gente impor algo a ela. Então, às vezes, o que vai ser possível vai ser conversar sobre possibilidades. E também, em certa medida, respeitar aquilo que a pessoa vai escolhendo. Algumas pessoas vão encontrar seus caminhos e vão melhorar a partir de trajetos variáveis e acionando uhum, recursos e possibilidades diferentes. Pode ser que, por exemplo, alguém vá se sinta melhor e se sinta acolhido via espiritualidade, religiosidade. uhum. Então, não tem como a gente ir direcionando muito isso, não. A gente pode oferecer, dar opções e falar: olha, eu tô aqui. Então, deixar essa porta aberta e de fato estar lá daí. Mas acho que esse é algo assim, fazer isso já é um passo importante. Uhum. E Sabrina, enquanto você vai vendo as outras perguntas aí, eu queria Eu tô tentando mexer. retomar um pouquinho disso que você estava falando, né? E lembrando que às vezes o que a gente consegue é ajudar a pessoa a reconhecer, inclusive, a potência que ela tem, né? Que por vezes, por ela estar tão sensível, às vezes deprimida, às vezes nesse isolamento, ela não consegue reconhecer quais foram os momentos que ela já teve essas dificuldades, quais foram as saídas que ela encontrou naqueles momentos, que ela reconhece como possibilidade para ela agora, né? Então, nem sempre isso virá da gente. O que virá é dela. A gente só permite esse espaço de partilha para ajudá-la a encontrar, às vezes, o fio da meada que ela sabe, que ela já utilizou em outros momentos, mas que ela não está potente agora. Então, essa presença, às vezes, né? Que, claro, mesmo que seja uma presença de isolamento, no sentido do afastamento, mas essa presença do contato, de se colocar disponível e ajudando a ela a reconhecer-se potente, porque afinal, no dia a dia, né, como você trouxe, as decisões são da pessoa, não são nossas, né? É ela que vai tomar o encaminhamento, é ela que vai fazer as decisões.
a gente não vai ter esse poder sobre o outro, né? A gente ajuda o outro no Uhum. sentido da escuta, mas a decisão é sempre do outro, né? E aí uma coisa que acho que é importante também é que em alguns momentos, talvez, nós tenhamos que identificar quem são esses apoios e essa rede, porque quando nós trabalhamos com pessoas extremamente vulneráveis, né, ou muito sensíveis no sofrimento, talvez elas não consigam pedir ajuda. E às vezes a gente começa a monitorar, né? Uhum. Fulana, eu vou te ligar uma vez por dia, né? Eu quero saber, só quero que você me dê um oizinho, a gente nem precisa conversar, mas, enfim, mostrar-se presente nessa ausência física, né? Uhum. Encontrar outros recursos para isso. Perfeito, Johnny. Eu vi que a galera tá super participando, mandando várias questões. É Eu isso vi. aí. Eu queria reforçar e relembrar que depois a gente tem o nosso bate-papo e aí num formato como se fosse uma roda de conversa numa outra plataforma e aí mais privado, onde as pessoas podem se expressar de diferentes maneiras. Mas aproveitando as questões, tem uma bem bacana aqui que tem a ver com o que fazer para alguém que não percebe que está mal e que só se abre quando há uma grande crise. Uma das coisas, se você percebe isso com essa pessoa e você tem abertura para falar disso com ela, comente essa sua preocupação com ela. Tipo, Uhum, seja honesto nesse sentido e fala, olha, eu percebo que parece que você tem muita dificuldade em falar e vai deixando que a coisa vá piorando, piorando, e aí chega uma hora que parece que sai do controle ou algo nesse sentido. Claro que você precisa fazer de uma forma gentil, cuidadosa, uhum. especialmente se você tiver abertura para fazer isso. Claro, claro. Mas se são pessoas que se é uma pessoa que você percebe que você tem proximidade para fazer, fale também daquilo como você se sente para o outro, Uhum, porque uhum, a gente vive nessas relações. Então é importante também a gente devolver para as pessoas com quem a gente vive como que a gente percebe as coisas. E às vezes pode ser que isso ajude a pessoa a refletir. Uma outra coisa que eu ia falar é, se você conseguir que a pessoa entre em um estado mais reflexivo em relação à sua situação, se você for capaz de fazer alguma pergunta para ela, por exemplo, repensar suas questões, isso ajuda muito também. uhum, uhum, E isso é, em grande parte, o que se faz na terapia também. E uhum, aí, uhum. aproveitando que alguém perguntou, uma pessoa em crise emocional consegue melhorar fazendo terapia? Espera-se que sim. Claro que talvez, dependendo do momento da crise ou no momento da crise, pode ser mais difícil. A gente usou esse termo, crise emocional, para ser bem abrangente mesmo, porque Uhum, a gente passa por coisas que, às vezes, principalmente agora, por exemplo, eu vejo eu mesma, comigo, com colegas, às vezes com o próprio marido, quem está próximo, falando: Poxa, eu não aguento mais, sabe? É muita uhum, coisa que mudou, é essa tentativa de reorganizar as coisas e chega mesmo em momentos em que você parece que tá, sabe, saturou. Então, e uhum, aí às vezes surge algo, então justamente para que as pessoas pudessem se identificar também com isso. E teve um comentário de alguém que fez que eu não queria perder, que é muitas vezes algumas pessoas não querem falar mesmo com quem já está muito próximo ou com quem ela já se sentiu que ela sofre algum tipo de preconceito. uhum, Então, por exemplo, às vezes você tem alguém que já foi meio que rotulado como assim, você é o doente mental. Entre uhum. aspas, doente mental. Odeio esse termo. Mas isso, isso acontece, a gente sabe que acontece, e às vezes isso acontece intrafamiliar, ou essa pessoa é meio Uhum, tratada como se ela não fosse tão relevante como as outras pessoas, ou como ela uhum, fosse, por exemplo, café com leite, ou incapaz uhum, de tomar uhum, suas decisões. Então, eu acho uhum, que isso também é importante levar em consideração e a gente pensar que
toda pessoa tem algum potencial. Então, a gente transmitir, ser capaz de transmitir esperança para essas pessoas, ainda mais para quem a gente conhece, a gente sempre é capaz de fazer alguma coisa. Não tem ninguém, eu acho que, sabe? Então, a gente precisa falar disso também, às vezes, para a pessoa e dizer, olha, eu te reconheço enquanto pessoa. Uhum. E Sabrina, a gente está com 5 milhões de perguntas, né, já acontecendo aqui na live, que a gente vai aprofundar depois também na outra discussão, né? Mas eu acho que essa é uma questão tão especial da gente reconhecer quem é o outro, qual que é a potência do outro e que o outro é o outro e é só ele, né? Ele é singular. O que funcionou para um amigo não vai funcionar para o outro, o que funcionou para um cliente, um paciente não vai funcionar para aquele, porque a história de vida é diferente, porque a forma como ele tem recursos intrapsíquicos, a rede que ele tem é outra, a forma como ele percebe o mundo é diferenciada. Então, acho que a gente precisa ser tão singular nisso, né? A gente precisa entender cada caso como único, cada pessoa como única, e aí a gente precisa ajudar, inclusive a que ela saiba pedir essa ajuda, né? Mesmo que ela esteja sensível, que ela esteja num momento muito difícil, a gente precisa fortalecê-la para que ela consiga, no mínimo, pedir ajuda, porque a partir daí a gente consegue encontrar outros recursos, né? E algumas dessas pessoas com as quais nós trabalharemos, né, serão essas que já foram tão desqualificadas que elas se sentem incapazes, inclusive, de pedir ajuda. Você falou com muita delicadeza, você é o doente mental. A gente que vem de serviço de saúde sabe os enormes apelidos desqualificadores, né, que se dão às pessoas em situação de vulnerabilidade. E isso faz com que elas se sintam desqualificadas da possibilidade de pedir ajuda. Então, talvez a primeira coisa que a gente possa fazer com o outro é ser respeitoso, é conseguir dar tempo para ele, é aceitar que aquele é o seu limite e que a sua dor é dele. E que se para outro não tem sentido ou não significa, para ele significa muito. Então a gente tem que ser extremamente respeitoso com a dor do outro, né? Jamais desqualificar e jamais achar que a potência vai ser a nossa, né? Não, a potência é dele. A gente talvez ajude a encontrar essa potência. E nessa medida em que ele reconhece a potência nele, ele desenvolve autonomia para seguir. Ele não vai precisar ficar tutorado pela gente, né? Sim. Quando você estava falando isso, Dione, eu lembrei que algumas pessoas vivenciaram já muitas coisas em que às vezes nunca recebeu muito cuidado, carinho, essa atenção. Então isso também pode soar estranho e essa pessoa pode também resistir no início Sim, a sim. isso. Então, quando a gente vai se colocando, por isso é essa delicadeza também, até onde eu vou, eu me coloco, mas eu preciso tomar cuidado também para não invadir o espaço do outro. Então, estar ali e falar, olha, sou um ponto de apoio para você, ou se precisar, se quiser ajuda. Então, e dependendo daquilo que a pessoa estiver vivenciando, às vezes a ajuda não é só indicar qual é o local onde ela pode obter ajuda. Essa foi uma das sugestões ali que eu estava lendo, que a Maria Virgínia, que é nossa amicíssima e professora que também participa do projeto, falou para a gente ir divulgando sobre quais são os locais que as pessoas podem pedir ajuda. Às vezes a gente vai precisar ajudar essa pessoa a chegar no local.
E dependendo do tipo de ajuda, por Uhum. exemplo, se você for num serviço público de saúde, e na maioria dos serviços você vai ter uma parte burocrática também para ultrapassar. E Uhum. aí, alguém que está muito vulnerável e que está precisando de ajuda, você pode ajudar muito uma pessoa se você ajudá-la a ultrapassar por isso. Porque às vezes Uhum. você já está tão mal, está num momento tão Sim. vulnerável, e isso pode fazer muita diferença para a pessoa daí ter acesso a, por exemplo, uma ajuda especializada, se for o caso. Às vezes é uma ajuda, por exemplo, porque tem um problema, sabe? Dor, sabe? Dor crônica, não aguento mais. Tem muitas coisas Uhum. que podem fazer com que a gente se sinta mal. Então, Uhum. essas redes de acolhimento, por exemplo, agora na pandemia, a gente tem vários serviços de psicologia que se organizaram e que estão oferecendo atendimento gratuito. A Uhum. gente tem, por exemplo, o Sistema Público de Saúde, que é porta de entrada Uhum. via unidades básicas de saúde. A gente tem o CVV, que é o Uhum. 180, se eu não me engano, corrija aí se eu estiver errado, Johnny. O 188. número dos. Ah, é 188. 188 do CVV. Vou Funciona conferir. 24 horas. Funciona 24 horas por É. dia. Eu sugiro, por exemplo, às vezes tem gente que tem plano de saúde ou consegue, por exemplo, hoje em dia, atendimento online. Em geral, tem algum percurso que precisa fazer para descobrir, dependendo de como for. Uhum. Mas todas essas são possibilidades que as pessoas têm. A Maria Virgínia já escreveu ali, é 188 mesmo. Então, Já conferiu. então, esses são pontos do tipo que é possível pedir apoio, ajuda. Uhum. Então, por exemplo, se for algo urgência, sabe? Se for algo mais grave, tem os serviços de urgência e emergência. 180 que eu falei é de violência contra a mulher. Olha, pode ser que esses sejam números necessários também. Sim. Então, essas são coisas, inclusive, bastante concretas que a gente Uhum. pode atuar em relação ao outro. E aí tem Uhum. uma certa parte que eu compreendo, às vezes, e que a gente também vivencia enquanto profissional de saúde, que é a gente quer ajudar o outro, mas também não tem como saber tudo o que se passa com o outro. E é Uhum. muito ruim se a gente assume uma postura tutelar em relação ao outro. Uhum. Uhum. Então, porque daí a gente prejudica o outro ao Uhum. invés de ajudar. Então, a gente também precisa se controlar e trabalhar daí com a gente mesmo esse aspecto, porque a gente não vai Uhum. saber tudo do outro e a outra pessoa também não tem que dizer pra gente tudo que ela Isso. faz com a vida Uhum. dela. Uhum. Então, Uhum. tem justamente também essa delicadeza pode ser que a gente não vai ter muitas notícias dessa outra pessoa. Pode ser que ela Uhum. procurou alguma ajuda ou algum local e ela prefere não compartilhar essa informação com você. Uhum. Uhum. Então, Uhum. tem também uma parte nossa que é do tipo, aguenta o coração aí, porque a gente Sim, não a vai ter como gente. saber de tudo. É. Acho que isso é legal, né, Sabrina? Porque a gente também vai ter que cuidar da nossa ansiedade, né? E da nossa saúde mental também, né? Sim. E eu estava lembrando do que você estava falando, achei tão legal quando você falou que a gente às vezes vai encontrar um suporte para essas pessoas que não é exatamente no caminho da saúde mental ou de um recurso de saúde mental. Ela precisa de um recurso que é na área de saúde, ela não sabe onde, né? E aí é por dor, ou às vezes porque ela está precisando de algo, de alguma informação, e a gente pode, inclusive, ofertar essa informação. E fiquei me lembrando que quando a gente tem, às vezes, uma situação em que o outro não consegue se cuidar e a gente o percebe muito sensível, muito incapaz de tomar frente naquele momento, às vezes o que a gente tem que fazer é pegar na mão e ir junto. Nesse momento em que nós estamos lidando com o afastamento social, nem sempre a gente vai poder fazer isso. Estar com o outro, ir com ele naquela consulta, ir com ele naquele exame, mas a gente pode facilitar a vida dele, porque ele está
muito vulnerável e nem sempre se sente capaz ou com energia para fazer todo esse movimento. E esse é o movimento que nós podemos fazer. Olha, achei que você pode encontrar o remédio em tal lugar, esse serviço está Uhum. aberto, o endereço é esse, eu pesquisei, está funcionando nesse horário. Não adianta ir naquela unidade de saúde, porque aquela está Isso. fechada, aquela só está fazendo vacina, para isso você tem que ir naquela outra, né? Quer dizer, esse é um trabalho que a gente pode fazer de acolhimento do outro, e aí quando ele for, ele vai de uma forma mais organizada, mais dirigida, porque para alguém que está se sentindo incapaz, e aí ele vai para um lugar e esse lugar não o atende, ele desiste. Uhum. Então, e o que a gente não precisa é que a pessoa desista nesse momento, né? Que ela Exatamente, Johnny. é, Exatamente. Eu pensei exatamente nisso também quando eu estava falando que às vezes a gente consegue ajudar com o planejamento. Porque uhum, às vezes as pessoas não sabem também por onde começar. E aí, uhum, quando você está disposto a isso, se você pode intermediar, inclusive, fazendo ligação, sabe? Dizendo, olha, uhum, liguei, me informei. Você vai lá e quem vai te atender é fulano de tal, é, sabe? uhum, Poder orientar isso e ajudar a pessoa a chegar a isso também é super importante. Então, isso uhum, já é, inclusive, vencer essa primeira parte, sabe? Se a gente está concretamente se dispondo a ajudar alguém. uhum, A Liz acabou de nos ajudar com informação que a é, UFPR oferece um canal para orientações médicas no telefone gratuito. Ela acabou de uhum, colocar aqui no chat. Tem vários canais, inclusive de orientação sobre Covid, disponíveis, inclusive da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria do Estado do Paraná. uhum. Mas eu queria pegar uma última pergunta, aproveitando que a gente não tem mais tanto tempo. Nós A temos gente 15 vai ter minutos mais aqui. de live aqui, mas a gente vai ter Isso, mais tempo na outra plataforma. Lembrem-se, isso. o link da plataforma está aí. Uhum, E só seguir o Convida. E a nossa super maravilhosa equipe já postou, é. inclusive, quais são os locais que as pessoas podem obter ajuda. Então, fiquem Aham, ligados. aham. Uma outra coisa é como lidar quando somos a única rede da pessoa. E aí essa pessoa acaba te machucando emocionalmente. A minha primeira sugestão é, se você é essa pessoa que se sente a única rede, não dá para ficar sozinho, não dá para ficar com uma única rede, é muito difícil também. É como que você vai se cuidar para cuidar da outra pessoa. Então, é ir tentando colocar mais gente aí em jogo, mesmo que seja à distância. Essa é uma das sugestões que a gente dá para quase toda família que cuida de alguém. Então, às vezes é por questões que não necessariamente são por questões emocionais ou psíquicas, mas às vezes são outras questões de saúde. E quando fica só uma pessoa Uhum. ali, Pesa. é Uhum, extremamente cansativo, assim, é uhum, extenuante. E é não uhum, só fisicamente, é emocionalmente desgastante também uhum, estar sozinho ou não ter muitas outras saídas. Então, para a gente conseguir se cuidar e continuar cuidando do outro, é bom que a gente tenha momentos para que a gente possa dividir também e momentos para que a gente possa sair um pouco dessa posição de estar cuidando do outro, justamente para continuar cuidando da gente e aí depois conseguir garantir uma continuidade de cuidado para outra pessoa também. Eu sei que não é fácil tentar montar rede de apoio, mas e questionando também, por exemplo, essa pessoa com que você tem maior proximidade, olha, e sinalizando quem que é importante para você, para que essa pessoa também vai pensando e construindo, por exemplo, qual é o ciclo de pessoas um círculo de pessoas que poderia estar ali mais próximo. Ou quem que daria para incluir junto? E também sinalizando a sua posição, no sentido, por exemplo, olha, tá difícil, eu não consigo ficar o tempo todo nesse local ou como única pessoa.
cuidadora. Uhum. E Uhum. aí isso me fez lembrar, por exemplo, de principalmente mães que são mãe solo ou tô sozinha e às Uhum. vezes você tem, por exemplo, a pressão enorme do trabalho, os filhos para cuidar e às vezes tem filho que está em idade escolar que está recebendo material para fazer em casa. Como que tenta, e às vezes, por exemplo, se vê sem uma rede necessariamente fortalecida, tem algumas dessas pessoas que estão começando a considerar, por exemplo, se unir na quarentena com vizinhos, por exemplo, que também têm filhos, às vezes, pequenos. E Uhum. aí, por exemplo, fazer esse cuidado compartilhado, como se, olha, como se todo mundo vivesse meio que junto ali. E aí eu acho que algumas estratégias nesse sentido, mais pragmáticas, Uhum. vão acontecer mesmo. E a gente vai precisar repensar, inclusive, nossos modos de viver, cuidar dos filhos, como que a Uhum. gente se organiza para o trabalho. Então, justamente para não ficar daí sozinho ou isolado ou com um peso enorme no nosso dia a dia. Que aí sim não Uhum. vai ter como tolerar isso por muito tempo. Uhum. E Sabrina, eu tava lembrando aqui também, né, que algumas pessoas também, além de estarem em sofrimento emocional, elas estão com uma sobrecarga porque, por vezes, são cuidadores de pessoas mais idosas que ela. E aí ela tem que estar inteira, né? Ela acha que ela tem que estar Uhum, inteira para ela poder dar cuidado ao outro, que é um dependente e que é uma pessoa que está mais vulnerada do que ela. E aí a gente tem que lembrar que tem momentos que nós precisamos desligar de tudo, que lidar com esse sofrimento emocional, às vezes é se recolher, uhum, não tô para ninguém, eu tô só para mim, uhum, nem que seja 10 minutos, mas vão ser 10 minutos que sou eu comigo, é uhum, só, né? Então, é bastante importante que as pessoas também aprendam a se respeitar, porque quem não estiver bem não vai conseguir acolher o outro, né? Então, a primeira pessoa é acolher-se, é uhum, cuidar-se, é proteger-se. E às vezes a gente está percebendo alguém que está em sofrimento emocional, mas que a gente não consegue cuidar dele, porque algo nos incomoda nele, né? uhum, Claro, todos nós temos buracos, né? Então, assim, ele pega num dos meus uhum, buracos. Então, eu passo, olha, eu não dou conta dele, mas uhum. Sabrina, é teu, tá? E daí você passa um para mim depois, né? Mas é assim, a Exatamente. gente, a gente precisa reconhecer também que nós temos limites, né? Sim. Mas isso não significa que a gente não possa fazer uma partilha. Olha, você cuida desse caso, eu cuido do outro, né? Uhum. Enfim, mas a gente também precisa de um momento que é meu. Eu não falo com ninguém. Eu quero estar sozinha, eu quero dormir, eu quero assistir aquele filme que ninguém suporta, mas eu Sim, quero, né? É o sim. meu tempo. Você estava comentando isso, eu falei, ontem eu fiz mais ou menos isso. A gente divide em Ah, turnos aqui em casa, porque eu tenho um filho de 4 anos de idade. E aí eu estava no turno cuidando filho e apartamento. E aí chegou uma hora que eu não aguentava mais, que eu deixei o meu filho nas telas e daí eu falei, tchau, passei, eu preciso de 10 minutos deitada. E aí, eu joga falei, o que você quiser. tipo, você pode escolher, pode continuar, mas eu vi que o meu filho não percebeu que eu tinha saído e eu fiz sorrateiramente mesmo para ele não Aham. perceber que eu tinha saído. Aí eu só avisei meu marido, eu preciso de 10 minutos. Aí eu me deitei, eu falei, bom, enquanto não perceber, tá ótimo, tenho meus 10 minutos aqui. Aí Aham. fiquei meus 10 minutos, ok, agora eu consigo voltar. E eu queria, claro, se eu pudesse ver mais do que 10 minutos, mas é o que foi possível Eu queria naquele 10 momento. horas. Então, essas coisas, e a gente percebendo também exatamente isso que você falou, os nossos limites, até quando que eu consigo, o que eu vou, de repente, o que eu posso chamar, e às vezes eu posso querer que alguém responda rapidamente. Eu lembro de uma aluna muito querida minha,
que me mandou mensagem uma vez no final de semana que ela ficou super preocupada com alguém que ela encontrou na rua. E eu não vi, o meu celular estava carregando, ficou um tempão sem olhar. Quando eu olhei, já era tipo, final do dia, eu pensei, nossa, coitada, e agora, né? Aí eu perguntei, ela falou, e daí ela foi me contando tudo que ela fez, e daí no final eu falei, poxa, que legal que você conseguiu fazer tudo isso. Olha agora também o quanto que você ganhou de confiança em você mesma, depois que você conseguiu Uhum. ajudar alguém e perceber, inclusive, sem nem ter tido resposta, sabe, da É. professora ou daquela pessoa que você esperaria te dizer o que fazer exatamente naquele momento. Então, a gente ganha também quando a gente Uhum. ajuda a outra pessoa e a gente vai se Uhum. sentindo também cada vez mais capaz à medida que a gente vai ajudando os outros. Uhum. Então, é gratificante também isso pra gente. Ah, Sabrina, eu lembrei tanto de uma discussão, né, que nós tivemos em outro momento, numa mesa, em que você falou do quanto a compaixão, né, do peso, no sentido, não do peso de ser pesada, mas do quanto ela pesa enquanto recurso para acolher a dor do outro, né? Então, a compaixão não é só cuidar do outro, a compaixão é o momento em que a gente desperta em si uma série de recursos também que nós não imaginávamos ter, né? Uhum. A compaixão também é momento de saúde mental daquele que faz o ato, né? Sim. E nesses momentos, às vezes, desse afastamento, estar disponível faz tanta diferença e, ao mesmo tempo, nos fortalece, nos aproxima, né? Parece que com todo esse distanciamento, em muitos momentos nós estamos muito mais próximos, estamos nos dispondo a escutar mais, a se colocar, a acolher, né? Parece que o afastamento está trazendo uma possibilidade da gente rever relações, rever cuidados, rever ações. Isso mesmo, Dione. Eu queria aproveitar e convidar novamente todo mundo que está assistindo, ou quem puder. Eu sei que às vezes as pessoas só conseguem participar da live, mas está disponível o link, já foi postado várias vezes nos comentários, mas também está no. Quem segue convida, consegue ver. Não é obrigatório ligar vídeo ou áudio para quem vai participar. A gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes estão convivendo junto com outras e aí não gostaria que as pessoas ouvissem o que é que você está Uhum, falando, porque pode ter alguém uhum. próximo, então é possível participar também só pelo chat. E quem acessa via celular, é possível acessar via celular também, às vezes é mais fácil ficar no chat, porque quando usa o vídeo também consome um pouco mais a bateria. Então, é Uhum. bom vocês saberem disso para quem quiser continuar conversando, aproveitando um pouco mais ou falando daí de situações mais específicas, são bem-vindos e bem-vindas. Sabrina, eu acho que eu vou encaminhar para o encerramento dessa plataforma, porque a gente vai ser derrubado se a gente passar Sim, uma hora, sim. né? E E é a ruim gente tem não os dar últimos, tchau. a gente tem os Sim. últimos 3 minutos, né? Então, eu só queria lembrar que estou muito feliz que eu estou vendo as pessoas aqui que estão entrando. A gente tem gente do interior do Paraná. Janice, um beijo para você, né? Tem gente que está de muito longe nos assistindo. Sim. E mesmo que as pessoas não sejam da Federal, que as pessoas não sejam de Curitiba, está tudo aberto. Todos os recursos são para todos, né? Ontem a gente teve gente nas lives que era da Holanda, da Alemanha participando conosco, né? Dizer que nós vamos deixar já disponível essa, que nós vamos para uma outra plataforma continuar essa nossa discussão e dizer que todos têm potência, ok? Quem cuida e quem é cuidado. Agora para você, Sabrina, para dar o tchau. Isso mesmo, concordo plenamente com a Dione. Sintam-se todos abraçados à distância. Sim. É muito difícil suplantar isso completamente, mas sintam-se pelo menos energias de carinho e Isso. desejos de coisas boas para todo mundo que está nos assistindo. Que vocês possam Gente, aproveitar.
não nos abandone. A gente vai para outra, tá bom? É só porque nós vamos ser derrubados. Um monte de gente do interior, Cascavel, Pato Branco. Beijo, gente. Sim. Até daqui a pouco. Tô saindo para a gente ir para outra. Um beijo.